de Direito e Ciências do Estado. Então, eu queria agradecer a todas essas organizações pela oportunidade de estar aqui e pela oportunidade de tantos eventos maravilhosos durante essa semana. O evento de hoje ele tem um tema específico de direito à saúde mental de pessoas em situação de vulnerabilidade social. E para o nosso encontro de hoje, a gente tem duas convidadas, que é a Glaucia e a Thalita. Elas são atrizes do Grupo Zula de teatro, que eles desenvolveram um projeto social que deu origem à peça Banho de Sol, que inclusive passou na Faculdade de Direito e Ciências do Estado no começo do semestre. Eu tive a oportunidade de assistir e foi uma peça incrível, eu fiquei muito emocionada, saí muito reflexiva de lá. Então, eu espero que o evento de hoje seja muito engrandecedor para todos nós. E é isso, eu gostaria que então vocês pudessem começar a falar de vocês. Muito obrigada. A gente que agradece. Boa noite, obrigada pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Então, meu nome é Thalita, eu sou sócia fundadora da Zula Companhia de Teatro, que é um grupo de teatro que surgiu em Belo Horizonte no ano de 2010, 11, e a Zula, ela surgiu a partir de um espetáculo que contava a história de vida de uma mulher, que era minha mãe. Então, a gente, desde o primeiro espetáculo, a gente começou a pesquisar o teatro documentário e a autobiografia em cena também. E desde então, a gente vem contando, fazendo as nossas criações a partir de histórias de vida, histórias reais, de mulheres, com mulheres, mas comunicando com todos. Aí a gente fez a Sol do Jardim de Zula, depois Mamá, com a direção da Grace Passou, As Rosas com a direção da Cida, e Banho de Sol, que teve a direção minha, da Mariana Maiolini, e com a criação da Glau e da Kelly. Também sou professora de teatro e atriz, é isso. Agora é Glau. Boa noite a todas, todos. Eu sou a Gláucia, sou professora de teatro no Galpão Siniorto, sou atriz, também coordeno o núcleo de pesquisa em teatro para educadores do Galpão Siniorto, um projeto de formação e discussão, compartilhamento de experiências de sala de aula, pensando nesse lugar da arte e educação, né? A nossa proposta, assim, tanto eu quanto a Thalita, a gente não é da área da saúde, né? A gente não é da área da psicologia, a gente vai trazer aqui para vocês a nossa experiência nesse encontro com essas mulheres, né? Para a gente conversar um pouco e falar de como a arte também pode ser curativa, de como a arte pode ser amenizadora de sofrimentos, né? Não é no sentido médico, nem no sentido terapêutico, muito no sentido da experiência expressiva mesmo e criativa para as pessoas em situação de vulnerabilidade e sofrimento, né? Então, isso mesmo, Glau, que bom que você pontuou isso, que era uma preocupação nossa quando a gente recebeu o convite, a gente ficou muito feliz em somar aí com essa discussão, com esse encontro, né? Mas veio essa preocupação, nossa, mas a gente não é da área da saúde, a gente não tem, né, know-how para falar sobre isso, mas a gente tem essa experiência desse encontro com essas mulheres em situação de cárcere, e eu acho que a partir daí dá para se discutir, pensar, refletir muitas coisas, né, para quem é da área, de diversas áreas, inclusive. Então, começando agora, eu vou apresentar esse projeto que deu origem ao espetáculo Banho de Sol. Como eu falei, eu sou professora de teatro, e em 2016, eu fui lá no Galpão Siniorto, que a Glau coordena um curso de núcleo de estudos, núcleo de pesquisa de teatro para educadores. Como professora, eu queria encontrar outros arte-educadores para trocar, para ter outras referências.
E dentro desse núcleo, a Glau, como coordenadora, ela propõe que cada arte educador, no final desse núcleo, propõe um projeto. E, seguindo a linha de trabalho da Azula com mulheres em situação marginal, já era um desejo também ministrar aula para mulheres em situação de cárcere. E aí eu conversei com a Glau, falei do projeto, Glau falou que era um projeto sensacional, porque ela também já tinha trabalhado dentro de uma penitenciária com arte e educação, e falou que foi uma experiência muito forte. E aí eu falei, ótimo, Glau, então eu vou propor isso, e a gente segue junto. Estava até com a Priscila na época, e a pergunta motivadora para conseguir entrar na penitenciária que nos levou lá, foi: pode a arte possibilitar momentos de liberdade para mulheres em situação de cárcere? Aí, a gente escreveu o projeto. É importante dizer que, desde o início de 2016, eu estava tentando fazer esse projeto na penitenciária. Já tinha tentado uma outra vez para fazer um projeto, não deu, para fazer um espetáculo, não consegui. Aí, entrei lá no Núcleo de Estudos de Arte para Educadores com a Glau desde o início do ano, já sabendo dessa proposta da Glau no final, já estava tentando entrar, diversas conversas e sempre uma negativa: não tem tempo, não pode, não pode, não pode. Eu digo isso para frisar que, né, assim, somos profissionais com uma formação legal, muitas mulheres, né, eu, Glau, Kelly, Mari, trabalho voluntário com um projeto de qualidade e muitas negativas. Para dizer que a penitenciária, ela se abre muito para ações religiosas, né, Glau? Então, assim, não tem muita abertura para que outras coisas aconteçam. E aí a gente conseguiu autorização, iniciamos um projeto primeiro em 2016, que foi uma iniciação teatral de setembro de 2016 a novembro de 2016. Foi um sucesso, as meninas gostaram muito, modificou muito o setor, daqui a pouco a gente vai falar como, de que maneira. Elas quiseram continuar e a gente ampliou esse projeto ao longo de 2017, levando os... Thalita, alguém desativou seu microfone. Gente, quando clica em desativar o microfone, você desativa o microfone de todo mundo. Então, por favor, não desativem o microfone de ninguém. Peraí. Ok. Mas eu posso desativar o meu? Ou eu vou desativar de todo mundo? Só para eu saber, Sofia. Não. É porque, por exemplo, se eu quiser te silenciar, acaba que eu silencio você para todo mundo que tá participando, entendeu? Então, alguém foi tentar te silenciar e silenciou para todo mundo que está presente. Mas você pode silenciar que não dá nada, não. Beleza. Tá, só para saber. Aí, continuamos o projeto em 2017, levamos espetáculos profissionais lá para dentro, fizemos uma exposição com elas, rodas de conversa e aula de canto, e criamos com elas um espetáculo, uma cena curta que elas apresentaram, chamada Banho de Sol, que deu origem depois ao nosso espetáculo Banho de Sol. E esse foi o projeto Arte com Possibilidade de Liberdade. Nós saímos de lá e pensamos que essa experiência tinha sido tão forte, tão transformadora, uma experiência, uma realidade tão distante de tantas e tantos de nós, ignorada, invisibilizada, como que a gente ia deixar esse projeto morrer atrás daqueles muros? Se a gente tinha, né, essa possibilidade de dividir e conseguir levar essa reflexão e continuar e seguir transformando, fazendo refletir sobre esse tema através de um espetáculo. Aí a gente criou o nosso espetáculo Banho de Sol. E é importante dizer que esse era um setor muito específico, que a Glau vai apresentar, esse setor que a gente trabalhou lá dentro. Esse setor é como a gente denomina, uma mini penitenciária dentro da penitenciária. É um setor onde tinham mais ou menos umas 30 mulheres.
acusadas, né, de cometer crimes hediondos ou de repercussão na mídia. Então, elas não podem conviver com as outras reclusas, elas não, porque elas correm risco de morte mesmo. Pois tem aqueles esquemas do PCC, aquelas regras de alguns crimes que não são permitidos e perdoados ou aceitos, nem pelos próprios bandidas, né, se a gente pensar nesse termo, e então tem uma lei meio da cadeia, assim, e elas não podiam conviver com essas mulheres por correr risco mesmo. Então elas ficavam nesse outro setor, dentro de celas de mais ou menos 3 metros por 2, ficando 24 horas, 22 horas do dia trancadas, elas só saíam durante 2 horas por banho de sol. E isso acontecia de segunda a sexta-feira, sábado, domingo e feriado, elas ficam trancadas, a não ser que elas tenham visita, né? E seja o dia de visita que elas tenham permissão para visita. Então, a gente chegou nessa realidade, trabalhando com essas mulheres desse setor, mesmo porque, assim, não havia interesse ou não tinha nenhum tipo de projeto para elas. Eu acho que mesmo a igreja, na época tal, era muito menos, poucas coisas aconteciam nesse setor, então elas ficavam lá meio encostadas, meio abandonadas. Acho que as pessoas falavam, não, essas são sei lá, crimes muito terríveis, elas não merecem, não sei que tipo de pensamento, mas, enfim, elas tinham uma exclusão da própria exclusão, né? Então, a gente se deparou com essa questão. E é lógico que a gente não se perguntou e também não ficou interessado em saber quais crimes eram esses. O que a gente propôs foi um encontro, né, um encontro com essas mulheres, uma escuta para essas mulheres, e também a gente foi muito surpreendida, porque é lógico, a gente sempre chega num lugar novo, né, ou num lugar como professora, como alguém que vai dar um curso, vai dar uma aula, a gente chega cheia de verdades, cheia de coisas que a gente acha que a gente sabe, que vão funcionar e que, enfim, a gente vem com essa carga da nossa experiência, né? E lá foi um espaço onde a gente se tomou muito assim, tomou muito na cabeça mesmo, assim, tomou muito de frente com essas verdades, com essa, né, sabe, com essa arrogância que a gente tem de achar que sabe tudo e que vai lá para dividir, para compartilhar o saber, né, compartilhar, e a gente recebeu muito mais até do que a gente acho que proporcionou, né, Thalita? Sim. A gente foi muito transformada também pelo processo, por esse encontro com elas, por essa relação e por essa construção a partir do teatro, através do teatro, e que, sem dúvida, tem muito a ver com afeto, né? Porque, sem me alongar muito, mas a penitenciária, a prisão, é um lugar de negação de direito, para além de todos os outros direitos que são negados até que a pessoa chegue num lugar desse, né? Então, são uma série de perdas e direitos negados ao longo da vida que acabam jogando a pessoa num lugar desse. E lá também isso continua. Então, eu acho que esse é o ponto, assim, que a gente pode pegar se a gente pensar no adoecimento, né? É nesse lugar da falta de direito a tudo, né? Sim. Conversando com a dona Tereza, ela é diretora da Associação de Mães, Parentes, né, Familiares de Presos, aqui de Belo Horizonte, tem um projeto que chama Flores no Cárcere, que é muito bonito, no Facebook, se vocês quiserem saber mais sobre ele, que a dona Tereza faz parte, ela falava, gente, ela falou uma coisa que eu nunca esqueci num bate-papo depois do banho de sol. As pessoas falam de ressocialização, que cadeia é lugar para ressocializar. Primeiro que não é, né? Isso é uma mentira. Aquilo lá é para tudo, né? Não tem nada a ver com ressocialização, mas ela falava,
como que a gente vai falar de ressocialização se essas pessoas, a grande maioria que cai lá dentro, elas nunca foram nem socializadas, elas nunca nem, né, elas não foram socializadas, elas não se inseriram na sociedade, elas muitas vezes estão lá dentro da comunidade, envolvida com o tráfico, na hora que vai no shopping, é para a polícia estar atrás delas, desconfiando que você vai roubar alguma coisa, e aí cai lá dentro da cadeia, uma sucessão, né, comer nesse país não é direito, é privilégio, saúde nesse país não é direito, é privilégio, educação nesse país não é direito, é privilégio. Então, você entra numa penitenciária, são essas pessoas que estão lá dentro. Aí, o que eles fazem com essas pessoas que estão lá dentro? É uma negação de direitos atrás do outro, é uma desumanização sem fim, não existe um trabalho de humanização, um olhar para a pessoa sair dali ressocializada. Então, no primeiro dia que a gente entrou lá, as mulheres em roda falaram, nós passamos 22 horas do dia trancadas dentro de uma cela. Qualquer mulher nessa situação adoece. Então, assim, qualquer mulher, qualquer uma de nós que entrar lá e joga dentro de uma cela, tipo assim, eu não sei a porcentagem, a estatística de adoecimento mental pós-cárcere, mas é altíssimo essa estatística, esse número. Mas o que eu sei é que me disseram, né, que a Tati, que trabalha no centro socioeducativo, que eu conversei, uma terapeuta ocupacional, a Dani Tiffany conversando com a gente, que foi diretora de complexo penitenciário, diretora de atendimento, 30% das mulheres que caem no encarceramento, elas sofriam tinham algum sofrimento mental, que não foi levado em consideração no julgamento, por exemplo. Que não foi levado em consideração, né, uma sucessão de direitos negados. Essa mulher não teve um atendimento antes, ela não teve um acompanhamento até cometer um crime e ir para o cárcere. E o que vai acontecer lá? Isso só vai se agravar cada vez mais, porque não existe um acompanhamento. Então, lá dentro, assim, né, aí já não sei, mas assim, pelo que a gente pôde perceber, sempre tomando cuidado, né, Glau, para falar da nossa percepção. A gente não tem uma pesquisa, é a percepção de um encontro, um acontecimento. E de um setor, né? E de um setor também. Específico, isso é importante dizer, porque a gente nem conheceu o complexo todo. A gente conheceu um setor específico. Essa é a nossa experiência do encarceramento, né, do encontro com essas mulheres nesse setor. Aí eu e a Glau conversando, qual que seria, já que essa é a nossa contribuição que a gente tem para dar, qual seria uma forma legal de dividir com vocês? Para que possam surgir perguntas e reflexões. Aí a gente pensou em contar experiências de dias distintos, assim, de coisas que aconteceram, que tem um link com direitos humanos, com saúde mental, para que depois a gente possa conversar, né, Gão? Uhum, sim. Então, se você quiser começar, teve um dia. Tá. Bom, a gente ia lá toda terça-feira, né? Durante o banho de sol, durante as 2 horas do banho de sol, então a gente ficava lá das 14 às 16 horas. E teve uma terça-feira que a gente chegou lá, e a gente sempre chegava lá e era assim uma festa, assim, elas se preparavam para encontrar a gente, estavam sempre de banho tomado, né, de unha feita, de batonzinho, elas se cuidavam para esperar esse encontro. Aí teve uma terça-feira que a gente chegou e elas estavam assim constrangidas, assim meio para os cantos e sem graça, assim meio murchas. E aí a gente estranhou, falou, mas o que aconteceu? Aí perguntamos na roda, porque a gente sempre tinha esse momento da roda de sentar e falar de como estava, como tinha sido a semana, o que tinha acontecido de novo, enfim. E aí elas falaram que elas estavam sem água desde sexta-feira, né? Isso era terça. Então não tinha água para dar descarga, não tinha água para escovar dente, não tinha água para nada. Elas estavam enclausuradas lá, presas, sem água há 5 dias. Então, são essas coisas, a gente fica assim, como, né? Como é possível uma coisa dessa? Né? Eu acho que dá para entender se teve um problema, né, de encanamento, um problema, sei lá, mas 5 dias para resolver uma coisa dessa, né, tão grave,
um lugar com 30 mulheres. Então, dá para a gente imaginar o constrangimento, a humilhação e toda a degradação que uma situação dessa pode trazer, né? Uma outra coisa, um outro dia também, que a gente chegou, e uma delas tinha tido um surto na madrugada, e carregava, e cantava, e ninava uma criancinha, um bebê imaginário. E ela ficou assim, teve um surto bem forte mesmo, bem intenso, e ficava com essa criança imaginária. Essa mesma pessoa também teve uma vez que ela engoliu uma pilha de rádio, e as meninas começaram a gritar, pedir ajuda e tal, e as agentes falaram, deixa, ela já fez isso outras vezes. Né? Então, era um pouco assim, parece que elas estavam, já fez isso, uma hora resolve, de alguma forma resolve. Né? Não tinha um cuidado, uma atenção com elas. Quer falar mais? Teve um dia que uma delas foi impedida de ir no enterro da mãe e surtou também, e ficou muito tempo longe das aulas de teatro. Né, e tudo isso a gente vai falando para vocês irem imaginando, assim, já era um setor que tinha penas muito, muito altas, né? 20, 30, né? No Brasil fica no máximo 30, né? Mas tinha pena de 90 anos. Então, assim, vocês irem imaginando como se não bastasse tudo, assim, a degradação humana e o nível de pressão para que essas mulheres viviam com cada um desses acontecimentos que a gente está falando. Tinha dia que tinha umas que contavam, eu não vou fazer aula hoje, essa noite meu joelho saiu do lugar, e quem coloca o meu joelho no lugar é a minha companheira de cela, porque de madrugada, né, não chega ninguém aqui. Teve um dia que a gente chegou lá e uma delas... Não foi a gente chegou lá, não. Teve um dia que a gente recebeu um WhatsApp depois que o projeto já tinha acabado. Ela conseguiu o nosso telefone, contando para a gente que ela tinha sido absolvida de uma pena de 20 anos, e tinha 1 ano que ela estava lá dentro, falando da inocência dela. Então, ela foi absolvida dessa pena de 20 anos. Teve um dia que uma tentou suicídio, a gente chegou, ela não está aqui, porque ela tentou suicídio e foi para o castigo. Então, uma mulher que tenta suicídio, em que nível de pressão que ela está, de adoecimento mental, e o que ela recebeu, ela foi para o castigo. Teve um dia que uma delas fez um pedido de socorro, ela tomava muitos medicamentos psiquiátricos, que, aliás, é uma coisa que eu já ouvi muita gente falar, elas me falaram lá, mas, né, de pessoas que trabalham em complexos diversos, que numa penitenciária é muito mais fácil você conseguir um Rivotril do que uma dipirona. Então, se você tem uma dor de dente, você tem que implorar muito por uma dipirona para parar a sua dor, mas um Rivotril e derivados consegue-se muito, né? Eu acho que os complexos penitenciários, o sistema prisional faz muito uso de remédio psiquiátrico aliado à religião, né? A cultos evangélicos, para conseguir dominar e calar essas mulheres e fazer com que elas não questionem e fiquem ali sem dar trabalho, né? Que mais, Glau? A história da Jéssica? Tá, história da Jéssica, vamos lá. Agora, eu vou falar com vocês, vou ler um texto, é uma parte do Banho de Sol, mas eu acho que diz muito, né, falando de saúde mental e encarceramento, a história, essa história, ela
ela está no espetáculo. É uma cena do espetáculo. Eu vou ler para vocês entenderem, assim, não vai dar para fazer a cena aqui, mas eu vou ler para vocês acompanharem essa história, que eu acho que é a que mais também tem a ver com esse tema que a gente está falando. Só lembrando que a história é uma carta que foi escrita não, foi um exercício que a gente pediu para as meninas escreverem cartas se apresentando, né? Nós também fizemos cartas, escrevemos cartas nos apresentando para elas, e ela não escreveu, mas pediu para falar durante a aula. Então ela fez desse momento um relato, né? Que a Thalita também se apropriou, né, do relato na questão criativa dentro do espetáculo, como parte da dramaturgia também. Isso. Aí as meninas, elas acabaram de ler essas suas cartas de apresentação, porque para chegar nessa carta é assim, ok, vocês cometeram um crime, e o que mais sobre vocês? O que mais para além disso? Porque eu acho que elas ficavam lá, né? Elas ficavam muito assim, entrou ali, não existe mais nada, agora eu sou criminosa e vou sair daqui, vou continuar sendo, mas o que mais, né? E essas cartas eram, né? O que você gosta de comer, que música você gosta de ouvir, né? Quando foi seu primeiro beijo? A gente se apresentou assim através dessas cartas, elas escreveram as cartas delas também, se apresentaram para a gente, e essa aluna específica, ela não conseguiu escrever. E aí, na hora que todos acabaram de se apresentar, ela levantou, foi lá na frente da roda e falou, eu não consegui escrever, mas eu queria falar sobre a minha vida. Aí as meninas falaram, não, mas essa não é a regra era ter escrito. E aí ela falou, mas eu não consegui escrever, e eu quero falar. Eu posso falar? E aí as meninas disseram que sim. Então ela começou dizendo que ela nasceu no Espírito Santo. E assim que ela nasceu, a mãe dela colocou ela dentro de uma caixinha de sapato, lá na porta da casa onde elas moravam. E nesse momento vinha subindo a ladeira a Consolação, uma catadora de papel que morava ali na vizinhança. A Consolação, ela vinha subindo a ladeira com um carrinho lotado de papelão, e em cima do papelão, os seus 3 filhos, porque a Consolação achava que manter a cria perto dela ia ser bom para mostrar para eles que o caminho para se vencer na vida é o trabalho. E aí, na hora que a Consolação estava passando perto da caixinha de papelão, a menina mais nova da Consolação falou, olha, mamãe, um neném. Aí a Consolação parou o carrinho, sem pensar 2 vezes, pegou a caixinha de papelão, colocou em cima do carrinho e foi para casa. E pensou, agora eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais. Agora são 4. E aí, apesar de toda a dificuldade na vida, ela disse que ela teve uma infância feliz ao lado dos irmãos. Ela tinha o amor da Consolação e isso bastava para ela. E quando ela fez 8 anos de idade, a Consolação falou, minha filha, toma banho, a gente vai no centro da cidade, a gente vai diante do juiz. E foi, ela tomou banho, assim ela fez. E foi ali, aos 8 anos de idade, diante do juiz, que ela ficou sabendo da sua história, ficou sabendo do abandono da mãe biológica ser viciada em crack, do fato da Consolação não ser sua mãe biológica, de ter outros irmãos que ela não conhecia. E foi a partir desse dia que a vida dessa família começou a melhorar, porque o juiz, comovido com a história da Consolação, conseguiu para ela um emprego numa escola estadual de cantineira. E aí, a partir desse dia, os meninos não iam mais ter que estar no centro da cidade, comendo resto de comida do lixo, trabalhando diariamente com a mãe, eles iam comer a merenda da escola, estar ao lado da mãe, e eles até poderiam gozar de um lazer no final de semana, um picolé, um algodão doce. E aí a Consolação falou, olha, o caminho para se vencer na vida é conhecer alguém que te abra as portas. E foi a partir desse dia também que ela começou a ter sérios problemas psiquiátricos. Ficou uma criança com dificuldade de convívio social, muito agressiva, e a Consolação levou ela no posto de saúde lá perto da comunidade onde elas moravam. E aos 8 anos de idade, ela iniciou com remédio psiquiátrico e seguiu a vida. Quando ela fez 13 anos,
chegou lá na casa dela um irmão biológico dizendo que a mãe tinha largado o crack, que ele estava ali para buscar ela. E nesse momento, na nossa aula, ela falou que ela odeia esses programas sensacionalistas, que chega alguém 20 anos depois na vida de alguém. Ela falou, se você sumiu da vida de alguém, some, desaparece, porque eu estou tentando continuar. E começou a gritar, e teve seu primeiro surto, que só foi contido lá no corredor do hospital público, lá perto onde ela morava. E aos 13 anos ela começou a ouvir vozes e começou a tomar remédio para isso também, e seguiu a vida. Quando ela fez 17 anos, ela conheceu o rapaz que seria seu marido, e se mudou com ele aqui para Belo Horizonte. E aí ficou um tempo aqui, ele começou a se envolver com crack e ela começou a apanhar diariamente, ela apanhava diariamente, e ela engravidou. Ela engravidou e ligou para a mãe, lá no Espírito Santo, e falou, mãe, eu tô apanhando, eu tô grávida. E a Consolação falou com ela, minha filha, a família é o bem maior que uma mulher pode ter na vida. Fique ao lado da sua família e lute por ela. E assim ela fez. E ela seguiu apanhando. Ela foi lá no posto de saúde e falou com a médica, eu tô grávida, eu tô apanhando. E a médica falou, eu vou ter que suspender sua medicação, porque senão ela vai fazer mal pro seu neném. E ela se agarrava nessa gravidez como uma oportunidade do marido largar as drogas, dela parar de apanhar, dela ser feliz. E assim ela fez, ela voltou para casa e seguiu apanhando, sem dormir, ouvindo vozes. E aí a menina nasceu. A menina nasceu e ela seguiu apanhando, ouvindo vozes, voltou no posto de saúde e falou, eu não tô bem, eu preciso de remédio, eu tô ouvindo voz. E a médica falou, se eu te der a medicação, você não vai poder amamentar, leite artificial é caro, sua filha é linda, volta para casa, vai dar certo. E assim ela fez. E aí, quando a menina tinha 9 meses, eu não sei por que eu tô falando isso. A minha psicóloga já falou que não era legal eu ficar aqui falando isso com vocês, mas eu acho que eu tô falando isso aqui porque é a verdade. A minha filha foi a coisa que eu mais amei na vida. Eu não me lembro de ter sido tão feliz na minha vida. E eu lembro de eu dando mamar para ela, eu lembro que ela gostava de colocar o pezinho aqui. Só que eu comecei a ouvir as vozes de comando. Sufoca ela. Sufoca ela. Sufoca ela. E eu sufoquei. – 24 anos no regime fechado. Então, esse é um dos momentos do espetáculo Banho de Sol e de um exemplo, assim, para mim, a história dela sintetiza, assim, é como se fosse a tese do Banho de Sol para mim, essa sucessão, não só do Banho de Sol, do encarceramento como um todo, assim, é uma sucessão de direitos negados. Vendo a mais, vendo a menos. Acho que é importante a gente manter um olhar para. Oi? Pode continuar. Tá. Mas é isso, essa sucessão de direitos negados que desemboca ali. E direitos negados de vários setores, né, da sociedade. Tem uma certa perversão no sistema, assim. Pelo menos eu vejo dessa forma. É lógico que todo mundo... não tem como a gente falar que o sistema é saudável. Eu acho que todo o sistema ele é adoecido, né? Não só das meninas internas, mas as agentes, os agentes, porque é um lugar de muita pressão, né? Então, parece que quem está em cima vai espremendo, quem está embaixo, então isso vai fazendo com que as relações sejam muito estranhas, assim. Parece que a empatia não pode existir. Então, você tem a questão dos medos, né,
também tem o lugar desse pequeno poder, desse agente, que também tem que manter a ordem e a disciplina. Então, é um lugar que adoece mesmo, não tem muita saída, sabe? A gente ficou lá 1 ano e a gente saía assim, cada vez, cada aula, a gente saía só pensando assim, ó, gente, que lugar é esse? Como que a gente vai dar conta de trazer um pouco de leveza, um pouco de, sei lá, de saúde mesmo, né? Num lugar que é tão voltado para humilhar, para machucar, para punir, sabe? Então é bem Foucault mesmo, né? É vigiar e punir, assim, não tem outra relação ainda, né, dentro desse lugar do encarceramento. Sofia, aí eu acho que assim, do nosso relato sobre essa experiência, assim, né, volto a dizer, somos artistas, arte educadoras, professoras de teatro, podemos então abrir para pergunta, assim, a partir desse pouco que a gente fez um resuminho, assim, do que foi esse 1 ano lá dentro, muita coisa aconteceu, muita coisa a gente viveu, mas com esse foco mesmo, assim, a arte e a educação, transformando esse lugar de tantas violências, de negação de direito, né, a partir da escuta, do afeto e da arte. Só uma... Muito obrigada pela fala de vocês, gente, foi muito bom. Desculpa, pode falar, tá? Não, é só lembrando, assim, que teve um dia que uma menina falou assim na roda, ela falou, eu estou diminuindo a minha medicação porque eu estou aprendendo a respirar, né? Com o teatro, com as relações, com os afetos, ela estava voltando a respirar e isso estava contribuindo para ela diminuir a medicação. Isso. É só uma pílulazinha, assim, do que a gente ouviu, né? Outra pílula, que a Glau lembrou dessa, eu vou lembrar de outra, que a gente foi na Faculdade de Ciências Médicas fazer uma fala lá também para dividir, que eles queriam pensar, né, projetos para presídios complexos femininos. E aí, um psiquiatra que estava lá falando, ele falou de uma experiência dele num complexo, onde a direção do complexo delegou a ele também um setor mais complexo, assim, dentro do complexo, com os presos que davam mais trabalho, e de repente aquilo se transformou radicalmente, tipo assim, a conduta, eles começaram a estudar, a trabalhar, e a conduta deles lá dentro mudou, e ele falou, né, muito resumidamente, que a diretora falou, o que você fez? Que todo mundo chegava e falava assim, o que você fez? Porque a gente já tentou de tudo. Aí ele falou, eu escutei essas pessoas. O tanto que a escuta, o amor e o afeto, ele é revolucionário e talvez seja por isso que o sistema não ofereça, porque é realmente poderoso, assim, essa ferramenta, essa forma de lidar. Talvez não seja isso, eles querem matar mesmo. Obrigada. Então, gente, agora a gente vai vir para perguntas. Eu vou falar como vai ser mais ou menos o esquema. Vocês podem colocar o nome no chat, e aí eu vou chamando por nome, e vocês podem ligar a câmera, ligar o microfone e fazer a pergunta. Se vocês não... só lembrando que a reunião está sendo gravada, então se vocês não quiserem aparecer, pode só ligar o microfone, se vocês se sentirem mais confortáveis. E agora já mandaram no chat o link do Forms para vocês colocarem a presença. Lembrando que a gente vai ter uma certificação para a semana toda, então para ter o certificado de 12 horas, você precisa ter 75% de presença nos eventos, tá bom? Então agora está aberta para as perguntas, eu vou estar aqui recebendo no chat. Aí é só mandarem os nomes. Aí, o Matheus Leme, pode começar, Matheus. Bem, muito boa noite. Gostaria de agradecer muitíssimo, né, a presença, né, vocês duas. Esses relatos que vocês trazem de fato nos fazem olhar, né, de uma maneira diferenciada
para a questão. Nós que somos juristas, nós temos um olhar um pouquinho mais fechado, né? Muitas das vezes não conhecemos uma realidade que, apesar de estar tão ligada com a nossa profissão, é um pouco distante daquilo que é da nossa realidade. E aí eu quero tecer uma pergunta que é muito aquilo que nós estamos discutindo nessa semana de saúde mental. Saúde mental, para vocês duas, teria que ser um direito humano, né, um direito de todos, inclusive daqueles que menos são atingidos, né, atingidas pelos direitos no nosso país? Bom, eu acho que a saúde mental é uma situação, né? A pessoa adoece, um adoecimento. Então, às vezes, é uma questão física, uma questão que, por isso, precisa o medicamento, precisa a atenção médica. E eu acho que a atenção médica é um direito. Então, eu não diria que todo mundo tem direito a ter saúde mental, a ser saudável. Mas eu acho que essas pessoas que adoecem, elas não podem ter o direito à saúde negado, à atenção à saúde, né? E eu acho que, e às vezes dentro do sistema, isso é meio irrelevante, assim, medica, deixa quieto e pronto. E a gente sabe que a saúde mental é um complexo de atendimentos, né, para você ter saúde mental. Não é só o medicamento, a terapia, é o atendimento individualizado, é a atenção. Então, eu acho que o sistema precisaria ter um olhar mais intenso sobre essa questão, né? E ter equipes multidisciplinares atendendo essas pessoas. Porque eu acho que isso é um direito, né? O atendimento é um direito. Sim, e jogando, sim, Matheus, respondendo sua pergunta, pensando muito, porque estando lá dentro e encontrando mulheres, como essa história aqui que eu contei, que foi essa sucessão de direitos negados, sem acompanhamento, sem acesso a nada, que pudesse, né, que ela tivesse alguma outra escolha na vida, esse é um exemplo que eu dei, mas como esses, tem vários lá dentro, assim, de cometer o crime X, mas antes disso, assim, estava na cara outra sucessão de direitos negados. Aí, trazendo para nós, eu fico pensando nós, que temos muito privilégios e acesso a muita coisa, né, a maioria de nós. Né, qualquer desequilíbrio, a gente tem direito a um homeopata, a gente tem psicólogo, a gente tem analista, a gente tem um psiquiatra, a gente vai numa cachoeira, a gente olha para o céu, a gente dá o nosso jeito de não adoecer, né, mentalmente, assim, a gente vai buscando, a gente tem muitas ferramentas. Aí agora, uma pessoa que ou já nasce com algum sofrimento mental, ou algum trauma da vida, que são muitos, né, eu tenho filho, igual assim, muitas mulheres, né, 99% das mulheres que estão no encarceramento, elas são mães. O nível de pressão que tem em cima de uma mulher quando ela tem um filho, aí eu fico pensando, a maioria das mulheres que estavam lá dentro, elas tinham que dar, e não adoecer mentalmente com isso, dar conta do filho, da casa, de um marido viciado em crack, de levar porrada diariamente, de sofrer pressão, de sofrer abuso sexual do pai e do padrasto ao longo de uma vida inteira. Então, é uma sucessão de coisas, e aí não tem acesso ao homeopata, a um psicanalista, a um remédio psiquiátrico acompanhado, a comida, a educação, o menino passa fome, está perto do tráfico. Então, assim, isso tudo gera criminalidade, isso tudo, assim, gera um adoecimento mental gigantesco, assim, eu falo por mim, para eu me manter saudável, eu tenho que recorrer a muitas ferramentas que muitas mulheres na sociedade não têm direito. Isso não é um direito, é um privilégio danado. Deveria ser um direito, sim. Não sei se respondeu, assim, porque... Respondeu plenamente. Muito obrigado, inclusive. Mais uma vez, né, agradeço aí. Acho o trabalho que vocês todas, como muitas outras pessoas por aí afora, apesar de serem poucos, estão promovendo aí nesse nosso Brasil e pelo mundo afora. Tem sido um trabalho que tem feito toda a diferença.
E para além, né, vocês também trazem, né, para fora, né, dos muros daquele local onde vocês passaram, para nós vermos, né, de fato, o que acontece lá dentro, as negligências que, né, de fato, o Estado ainda vem aí promovendo, né, para essas populações que estão aí, né, sofrendo a punição pelo crime que cometeram e, para além disso, estão, né, sendo marginalizadas dentro do próprio sistema, né, que os finalizou, como vocês disseram, uma sucessão de negação de direitos. Achei muito bom, inclusive, e parabenizo vocês todas pelo trabalho que vocês têm feito com muito êxito. Meus parabéns. Obrigada. Obrigada, Matheus. Muito obrigada, Matheus. Nossa próxima pergunta é da Maíra. Oi, gente, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer muito, muito, muito por vocês terem topado participar. Minha pergunta é sobre como vocês acham que vocês influenciaram na melhoria da saúde mental dessas detentas. Quer começar, tá? Eu posso começar com um exemplo que a Glau deu, inclusive, de uma aluna nossa. Porque, assim, a gente tem, repito, a nossa experiência e o nosso, né, sensorial e a nossa observação semanal lá ao longo de um ano. A gente chegou, eram corpos muito travados, mulheres muito travadas, de muita medicação também. Então, o próprio jogo teatral, o exercício que a gente propunha, aprender a respirar, a movimentar, a levantar o olhar, que era uma coisa travada, olhada para baixo, mãos assim, muito travadas, musculatura, o contato entre elas, né, através de exercícios de massagem, tudo isso foi transformando os corpos e a forma daquelas mulheres estarem ali conosco, pelo menos. Então, assim, a Bia chegou e falou, olha, eu diminuí minha medicação, porque eu consegui, porque eu agora consigo respirar. A Bia não falava nada, ela começou a escrever textos e articular, e criar grupos, e fazer cenas, escrever carta, e desenhar. Ela começou a se colocar, ela começou... Teve uma lá que a gente pediu um exercício, traga uma música para a gente, a música que você gostava de ouvir antes de entrar aqui. E ela falou, eu não lembro nada da minha vida antes de entrar aqui. Depois que aconteceu o que aconteceu para eu estar aqui dentro, eu lembro só da minha mãe de criação e de Jesus Cristo. Não existe mais nada antes disso. Aí a gente apresentou um espetáculo de teatro lá dentro que contava uma história de vida, a história da minha mãe que abandonou filhos, foi para a rua, se prostituiu. Eu até falo aqui da história porque foi uma coisa que elas identificaram. Minha mãe chama Rosângela, e elas começaram a falar, nossa, então nós somos várias Rosângelas, a gente tem o direito de ser perdoado, a gente tem o direito de não ser julgada, né? E essa moça em especial, ela falou, depois que apresentou a peça, ela chegou e falou assim, eu lembrei uma música e lembrei a minha vida inteira, e escreveu a vida dela num papel e entregou para a gente. E, além disso, ela quis colocar a vida dela em cena. Então, tudo isso, né, assim, o teatro, ele não é terapia, mas ele é terapêutico, assim, vai curando, vai curando. Então, assim, foi a partir dessas mudanças, assim, nelas, no comportamento delas, de ser e estar no mundo, de voltar a ter desejo, a sonhar. Uma das nossas alunas, a Lana, que ela até saiu, ela hoje trabalha, flanelinha, ela foi com a gente num programa de TV para falar que fazer aula de teatro retomou a dignidade dela, ela conseguiu de novo olhar no olho e falar, eu posso, eu tenho direito, eu sou um ser humano, né? Então, e aí ela falou que isso fortaleceu ela para sair dali, para não olhar para baixo, para falar, eu posso sim continuar. E antes eram mulheres dopadas, travadas, e que não conseguiam respirar direito, dormir, falar. Então, assim, é a partir dessa observação, desse comportamento, né, Glau?
E o sistema, ele faz uma, sei lá, ele pega as pessoas e bota numa caixa, né? E coloca todo mundo igual, assim, dentro do uniforme, dentro daquelas regras, então você passa a ser um número de um Infopen da vida, né? E você é reconhecido, então toda a sua subjetividade se perde. E o que a gente fez lá com os encontros e com o teatro é resgatar as subjetividades, né? Resgatar as individualidades, resgatar o que cada uma daquelas mulheres era e é, sabe, e continuará sendo para além do crime que ela cometeu. Tem uma pessoa atrás daquilo, né? E tem uma pessoa que muitas vezes, até para ela pensar sobre o que ela fez, ela precisa se resgatar. Ela não pode simplesmente virar a criminosa tal do crime tal, ela não é só aquilo, né? E eu acho que isso que a gente fez sem nenhum tipo de falsa modéstia aqui, assim, não é dizer, ai, nossa, vocês artistas, não é isso, não, é porque o encontro foi verdadeiro. E teve a escuta, que é como a Thalita falou, a gente escutava essas mulheres, a gente escutava o que cada uma era, a gente via cada uma como indivíduos, né? Então, eu acho que isso deu nome, a gente deu nome, elas resgataram os nomes, resgataram as coisas que elas gostavam, as histórias delas, e eu acho que isso foi fortalecendo. E a medicação diminuindo. Respondido, Maíra? Sim, muito obrigada. A próxima pessoa é a Clarice. Pode fazer sua pergunta. Olá, boa noite. Eu ouvi falar que em penitenciários tem mulheres que usam miolo de pão como absorvente. Eu gostaria de saber se no tempo que vocês estiveram lá, vocês viram mais alguém tentando mudar isso ou outras realidades que elas passam, e se tem alguma coisa que nós, enquanto sociedade, podemos fazer para mudar isso. Eu não entendi, desculpa. Clarice? Isso, Clarice, isso. Se a gente leu, eu também já li essa coisa do miolo de pão, mas lá onde a gente estava, não teve não, né, Glau, sobre isso. Mas não. Você falou situações parecidas com essa, Clarice, que você perguntou? Isso, me refiro sobre a precariedade com que elas vivem. Ah, sim. Essas coisas todas que a gente falou aqui, falta d'água, Às vezes falta medicação. Falta de água, falta de medicação. Por exemplo, atendimento. Elas têm direito a negar atendimento. Então, assim, o dia que a gente foi atendimento dentro do complexo atendimento médico, atendimento psicológico, atendimento com assistente social, com terapeuta ocupacional, elas têm com advogado, elas têm diversos atendimentos, mas elas têm direito de falar assim, eu não quero ir nesse atendimento agora, por exemplo. Aí, uma aluna nossa, uma das mais empolgadas com teatro, tinha um mês que ela estava assim, muito ansiosa, ela falava, gente, eu nem durmo, esperando que a gente levou um espetáculo profissional lá dentro, As Rosas do Jardim de Zula. E a gente transformou a sala que a gente dava aula num teatro. A gente conseguiu autorização para vedar, escurecer, colocamos luz, plateia. E ela foi a primeira da fila, assim, a entrar e sentar. E aí ela sentou e já me olhou assim e ficou muito feliz. Aí veio a agente penitenciária e falou, chamou o nome dela. Aí ela levantou, foi lá, sempre de cabeça baixa, elas não podem nem levantar o olhar, e falou, eu queria negar o atendimento, eu quero muito estar aqui. E elas não deixaram. Aí eu fui lá e falei, mas aí uma menina cochichou para mim e falou assim, tenta ir lá, porque elas têm direito a negar esse atendimento, já que ela quer ficar. Aí eu fui lá na diretora de segurança e falei, ela quer negar o atendimento, ela quer ficar aqui com a gente. O preso pode negar atendimento? Leva ela. E ela não assistiu o espetáculo. Isso parece uma coisa pequena,
mas não é dentro de um encarceramento de não sei quantos anos, de vir uma esperança, uma coisa que a pessoa se agarra naquilo, que pensa, gente, eu vou assistir um espetáculo teatral depois de não sei quantos anos, e aí na hora ela é levada por uma coisa que ela tinha direito de não ir. Isso é um exemplo. Outro exemplo, chega lá as coisas judiciais, né, assim, o que o juiz, eu não sei o nome certo, assim, sei lá, eu não sei o nome disso. Chegava lá um procurador e entregava um tanto de coisa que veio de onde, Glaucia, você sabe? Que vinha do juiz mesmo, ordens de, às vezes, a audiência, coisas sobre as audiências e documentação mesmo delas. Prazos, né? Às vezes o advogado delas falando, você tem um prazo até tanto para recorrer não sei o que e tal, lá, precisa fazer tal coisa. Isso, aí tinha uma menina na aula de teatro e falou assim, não sei quem, ó, saiu o seu... Não vou falar nome, tá, gente? Que eu não sei o nome de nada. Petição, alguém colocou aqui, uma petição. A petição, resposta à petição. Para entrar em contato, para ligar. Aí ela falou, deixa eu te dar o meu telefone do advogado, tá ali na cela. Aí eles não deixaram ela, não destrancaram a porta de onde ela estava para ela poder ir lá na cela e voltar com o cartãozinho do advogado. E a gente falou assim, não pode. Ela falou, e ele precisava do telefone do advogado. Me fala aí, ela falou, eu não lembro, eu não sei. Inclusive ela tomava uma pancada de medicamento, do dia para a noite o Estado deixou de mandar, ela tremia, ela não conseguia ficar em pé. E ela pedia para a gente, traz o remédio para mim, a gente não tinha esse direito, é o Estado que tem que mandar, a gente não conseguiu. E aí ela não teve o direito de ir na cela dela pegar o telefone do advogado para passar para esse oficial de justiça que estava lá. E ele falava, qual que é o telefone? Olha, se você não ligar, você vai perder. E ela falava, deixa eu te passar o telefone do meu advogado, porque aqui eles não me deixam ligar. Ele falava, mas você tem direito de ligar. E ela falava, mas eles não vão me levar no telefone. Então, assim, isso, se é verdade ou não, não sei. Mas ela ficou aos prantos, tremendo, chorando, falando, eu perdi, vou perder essa oportunidade de recorrer. Eu não sabia direito o que era. Mas, Clarice, diariamente a gente saía de lá e sem saber o que fazer também, assim, é uma sensação de derrota, assim. Eu acho que, assim, de como agir nessa situação, talvez vocês que trabalham, né, diretamente consigam fazer mais, assim, nós artistas, por exemplo, usando do nosso privilégio, a gente tenta ocupar esses lugares através da arte, a gente conseguiu o contato de um juiz, então a gente chegou no doutor Afrânio, que trabalha com menores, meninas do Centro Socioeducativo São Jerônimo. Então, assim, através desses contatos que a gente tem, ou denunciar, ou propor projetos, ou articular, é usar do nosso privilégio para poder chegar onde pessoas que já têm essa sucessão de direitos negados nunca vão chegar, nunca vão conseguir abrir portas, porque é igual a cena da Consolação, eu falo, né? Não é o trabalho que abre portas, infelizmente, é conhecer alguém que te abra as portas. Então, a gente que fazer uso dos nossos privilégios para levar projeto, para denunciar, para correr atrás de projetos que estão aí na luta e que vão poder informar, né? Vocês como estudante, igual tem esse Flores no Cárcere, a Dona Tereza é uma aula de vida, de luta. Então, eu acho que é isso, assim, correr atrás dessas pessoas que estão na briga e fazer o nosso privilégio fazer valer, como a gente hoje está no São Jerônimo, a gente conseguiu autorização do juiz para que essas meninas estejam em teatro apresentando, né, o Banho de Sol era a gente apresentando. Agora elas vão estar em cena no final desse projeto. Essas coisas, assim, não sei, para além disso. Sim. Muito obrigada. Então, agora a gente vai para a próxima pergunta, que é a da Mariana. Desculpa, a Mariana tinha te pulado, mas agora você pode fazer a sua pergunta. Oi, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ontem, através dessa mesma plataforma, nós tivemos um debate em que uma psicóloga disse para a gente que a saúde mental passa também por saber lidar com sentimentos, sejam eles bons ou ruins,
E, diante do que vocês comentaram aqui agora, a impressão que eu tenho é que é até cruel exigir que as mulheres em situação de cárcere saibam lidar com os sentimentos que elas passam diante de tudo que elas têm que enfrentar no dia a dia dela, no cotidiano, diante da carência de vários aspectos. É só um comentário mesmo, e eu queria saber a opinião de você sobre isso. Eu concordo com você, Mariana, porque é impossível a gente pedir equilíbrio ou querer que essas mulheres fiquem equilibradas diante de tanto sofrimento, de tanta perda, tanta negação, né? E eu acho que também tem uma coisa que a gente fala assim, é muito mais fácil a gente se equilibrar ou saber lidar com os nossos sentimentos quando a gente tem, desde a infância, um acolhimento, né? Uma família que acolhe, não sofre violências, a gente é amparado, a gente tem escola, Então, isso faz parte de um amadurecimento emocional também, que vai junto com o afeto, né? Eu não consigo... Eu acho que toda vez que você tem a pessoa sem afeto, ou que ela teve muita... isso, ficar sozinha, viver sozinha, se virar sozinha, sem ninguém que se importe com ela, sem empatia, eu acho que é muito difícil a pessoa conseguir ter esse equilíbrio emocional, né? Então, eu acho que lidar com as frustrações, sim, é um aprendizado, né? E isso faz com que a gente se fortaleça emocionalmente, mas precisa ver com que tipo de estrutura você tem, né? Que tipo de estruturas você tem para lidar com as frustrações. Você precisa ter estrutura, porque daí você consegue se frustrar e entender a sua frustração, sem se abalar a ponto de ter uma questão de saúde mental, né? Não é o caso das meninas, não é porque elas sofrem e sofreram muito, né? E são questões que vêm não é uma decisão você cometer um crime, não é uma coisa que você fala, vou ali, vou cometer um crime, não é assim, né? Eu acho que é uma sucessão de questões e de dores que levam a pessoa a chegar nisso, né? A não ser casos extremos de configuração de personalidade, e tarará, que aí já é mais profunda a questão, né? Muito obrigada. A nossa próxima pergunta é da Jussara. Pode começar. Jussara? Bom, eu vou passar então para a nossa próxima pergunta, depois a gente vê se a Jussara consegue aparecer. É o do Gabriel Fonseca. Pode perguntar. Opa, boa noite. Vocês estão me Boa escutando noite. direitinho? Sim. Opa, então, ó, primeiro eu gostaria de agradecer a palestra. Achei muito interessante. Vocês estão dando voz a quem não tem voz, e isso é algo muito, muito bonito. É o que deveria ser um direito inalienável, né? Mas, no caso, está sendo silenciado nessa situação de presídio, né? E eu acho que para qualquer injustiça, o pior mal é o seu desconhecimento. Então, quando vocês trazem essas situações, essa cenário à tona, a gente tem o conhecimento e, tendo conhecimento, a gente pode fazer alguma coisa para mudar a situação. Mas acho que é algo que ainda é mais silenciado, seja pelo encarceramento, também, além da situação, são as histórias dessas pessoas, né? E eu fico muito... Eu queria muito saber mais sobre a questão de como vocês falaram que elas depois do teatro e tal, começaram a escrever mais textos, começaram a ter um processo de expansão criativo. Isso é muito bom na psicologia, porque você está dando vazão a todos esses traumas, né? Todo esse sofrimento que a pessoa passou, e isso tem a ver com a história dela. Então, eu gostaria de saber mais sobre os relatos da expressão de criatividade dessas pessoas, para conhecer mais suas histórias e diminuir essa injustiça, o desconhecimento, que é esse silenciamento, não só da situação dessas pessoas, mas também das suas histórias, né? Suas vivências.
Quer responder, tá? Você está sem som, você está sem som. Pronto. Ei, Gabriel, com relação às histórias, assim, todas essas coisas que a gente, tanto a história, mais assim, né, de vida, que foi uma que foi dividida com a gente em situação de jogo teatral, que a gente transformou em cena e levou para o espetáculo, todas essas outras situações foram situações que aconteceram também, né, muito rapidamente, uma troca, uma conversa antes da aula, durante a aula. Então, é isso, a gente tem essas pílulas, assim, esses rastros dessas histórias, mas a gente tem sempre cuidado, tanto no espetáculo quanto aqui, de dividir com vocês, até preservando a identidade delas, do que foi dividido com a gente, assim, nesse projeto, dentro do projeto A Arte com Possibilidade de Liberdade. Mas eu poderia te indicar, tem um projeto, uma revista, um projeto sensacional para conhecer histórias, a história dessas mulheres, que é a revista Estrela, que é Tem um feita site. que tem um site. Sim. Natália Martino e Léo Drummond, eles ocupam eu acho que eles já fizeram 4 revistas, um complexo penitenciário, e quem escreve essas histórias são as presas ou os presos. Eles escrevem, o Léo fotografa, eles fazem oficina de fotografia, na verdade, oficina de escrita, elas, né, porque tem masculino e feminino, e elas escrevem e fotografam. Eu tenho até uma revista para mostrar aqui. Quer ver? Não sei se vai dar. Tá muito aqui. Essa revista aqui. É porque falando de relato, tem relatos aqui que me tiraram o fôlego, assim, e são relatos curtos que você fala assim, eu não acredito, e mesmo a gente estando dentro de um complexo penitenciário, a cada relato que eu lia, eu pensava, gente, eu não acredito que uma mulher viveu isso e continua vivendo, e essa mulher existe, assim. São histórias de muita dor, né, 70% mulheres negras, um histórico de violência, assim, eu não lembro em qual livro eu li isso, né, mas, assim, a violência que uma mulher comete para estar dentro de um presídio é infinitamente menor a sucessão de violências que ela sofreu na vida. Uhum. Então, essa revista Estrela, ela é bem interessante para você conhecer várias biografias, vários relatos de mulheres, pelas vozes delas mesmas. A gente gosta até de frisar que essas mulheres, elas têm vozes. Não somos nós que estamos dando voz a elas têm vozes, elas estão gritando aí. É a sociedade que não escuta. Então, o que a gente faz é usar do nosso privilégio, desses espaços que são abertos para nós e não para elas, porque para elas é uma sucessão de portas fechadas ao longo da vida inteira, é começar isso, a gente pensar, ok, nós temos privilégios, o que a gente faz com eles? Para cada vez mais a gente passar a pensar nesses privilégios, a reconhecê-los, para que um dia essa sociedade seja menos desigual, assim. Mas isso, é a revista Estrela. Dá o nome da revista um pouquinho mais detalhado, tá? Chama A Estrela. Eu queria ver se eu acho o site aqui. Se vocês colocarem A Estrela, revista sobre o cárcere feminino, Natália Martino Léo Drummond, vocês vão entrar no site direitinho, tem tudo lá. Essa pesquisa, tá bom? Isso. Muito obrigada. Então, a nossa próxima pergunta. Antes, Jussara, você tá aí? Quer fazer essa pergunta? Jussara? Não? Então, a gente pode passar para o próximo, que é o Túlio. Pode fazer essa pergunta.
Gente, boa noite. Meu nome é Túlio, eu sou psiquiatra e sou aluno da Glaucia. Então, na verdade, eu não estou nem como a gente tinha uma reunião hoje, ela comentou da questão do fórum de vocês. Eu optei por participar, até para escutar as falas delas, e também para colocar algumas coisas assim, sabe? Antes de começar a falar, eu só vou explicar o meu lugar de fala para vocês entenderem alguns pontos que eu vou colocar, né? E de algumas coisas que foram debatidas também, né? É óbvio, assim, é muito louvável o trabalho que elas fez, mas a gente tem que reconhecer que está entrando um lugar que, na verdade, o Estado já deveria estar presente, né? Então, assim, começa dessa parte ali, né? Então, assim, eu sou psiquiatra, trabalho na rede municipal de Belo Horizonte, e já trabalhei 2 vezes, na verdade, cobrindo férias de um colega num presídio. Eu não vou poder entrar muito em detalhes, até porque algumas coisas, questões éticas e, enfim, também de segurança, porque eu estava numa outra posição delas diferente, né? Eu assisti o espetáculo 2 vezes. Na primeira vez eu até paguei assim, um mico, porque eu não conseguia expressar para o pessoal, assim, eu tinha acabado, na verdade, de cumprir essa reposição de férias, né? Então eu estava um pouco tomado. E na segunda vez, já foi de um outro lugar, eu até consegui colocar aquilo de uma outra forma ali, até para distanciar, assim, né? Então é importante, assim, destacar, assim, que elas tinham acesso à subjetividade que eu particularmente não tinha. Não sei se você sabe, mas a maioria desses lugares tem um protocolo de como abordar, né? Então, por exemplo, alguns atendimentos são supervisionados, né? Mesmo que às vezes o agente de segurança fique um pouco afastado, a gente não consegue acessar tanto igual elas conseguiam acessar essa coisa da história, assim, eles até falam, mas eles têm um certo receio, até porque fica tipo uma conversa de corredor, de que aqueles prontuários podem chegar a um juiz, isso interferir no processo, então tem toda uma lógica ali, né? Então, assim, lembrando, eu estava lá num ponto de oferecer tratamento, mas também a função meio que, até ruim falar, né? Mas meio que de controle social da psiquiatria, né? Porque acaba que, em algumas partes, assim, a gente tinha que tentar manter uma certa estabilidade dentro de um sistema que é muito opressor, né? Assim, então, assim, eu, na verdade, fui até para conhecer, eu já tinha lido algumas coisas e tal, visto alguns filmes. Eu sugiro que, né, vou até pegar essa indicação da revista e tal, mas que leiam livros, né, tem aquela trilogia, né, do Drauzio Varela, Carandiru, Carcereiros e Prisioneiros, que dá uma visão da parte da medicina, sim, em relação com que é essa coisa, mas é interessante até para acrescentar, né, haja visto que geralmente o pessoal do judiciário não vai. E, então, assim, às vezes era até uma intervenção que tinha, por exemplo, como é que eu explico isso? Que às vezes eu tinha que usar, assim, era muito ruim falar isso às vezes, né? Mas, assim, quando às vezes a gente sentava, alguns diálogos, algumas coisas e tal, vou dar um exemplo concreto, para vocês entenderem. Eu, às vezes, tinha que falar isso. Me doía muito, tanto que é um serviço que eu, particularmente, não dei muito conta, assim, não seria uma coisa saudável para mim, tá? Então, assim, mais ou menos no ponto em que às vezes explicar assim, olha, porque às vezes o que acontece também, né, elas trabalhavam de uma outra perspectiva, né, o que envolve ali também no dia a dia, tem questões, por exemplo, de indicação de internação, né, para manicômio judiciário, porque a gente sabe que não tem vaga, e às vezes o tratamento é até pior. Eu não posso falar o lugar que eu trabalhei, por questões enfim, de orientação lá e tal, mas que é diferente, tá? Não é o tradicional. Então, às vezes, vocês vão entender onde é que é, tá? Então, às vezes, tinha essa coisa, por exemplo, de autorizar, né, ao castigo, né, que eles falam, né, a questão de transferência ou não. Quando via um paciente que estava entrando, de fato, em crise, às vezes eu chegava a intervir muito mais, assim, com medicação, com o intuito de saber que, por exemplo, se ele entrasse em crise, eu não ia conseguir uma vaga, né? Tão pouco no médico judiciário, tão pouco no hospital, né? Não é uma coisa assim que você consegue, vou te transferir agora, vou pedir uma avaliação, né? Ainda mais à noite, né? Então, assim, é muito diferente, né? É interessante falar isso que elas falam, né? Da questão onde entra o afeto, onde entra a fala,
notoriamente se diminui a questão, né, da doença, da medicação, minimamente ali você tem uma melhora do quadro. Né? Nesse lugar que eu trabalhava ainda tinha a questão, às vezes, do trabalho, tinha o pessoal da terapia ocupacional, tinha o pessoal da psicologia e tinha o pessoal da educação. Então, era um pouco melhor, porque eu conseguia, às vezes, discutir alguns casos e tal. Mas é uma lógica um pouco perversa, né? E isso até, de certa forma, é passado num ponto em que, por exemplo, né, vira aquela questão da criminalidade, por exemplo, se eu não confio em você, você não confia em mim, como se fosse um elo em de que ninguém pode confiar em ninguém para garantir meio que a segurança do sistema, né? Então, é uma outra coisa. E, além disso, a lei paralela do crime, lá ela entra, é muito nítida, né? Quando o pessoal fala assim desses crimes mais bárbaros, então, isso é muito claro, né? Então, por exemplo, às vezes, alguém que fala alguma ameaça, por exemplo, uma vez teve né, uma pessoa lá que estava cumprindo, ela teve uma visita e aí o pessoal comentou que uma das visitas tinha falado que ele violentou uma mulher. Então, aquilo é meio que como um crime, né? E tem uma pena ali, que seria a pena de morte ali, ou espancamento, tem toda uma lógica lá dentro deles, né? E, assim, vale, importante falar também que o presídio que eu trabalhei era um presídio masculino. Então, é completamente diferente também do feminino, né? A gente repara, por exemplo, no feminino você não vê ninguém na rua, né? No masculino é domingo, num horário, né, assim, super difícil de chegar, um lugar bem afastado, e você vê filas e filas de mulheres, né? A mulher é renegada até nesse ponto, assim, né? Então, tinha toda uma lógica diferente disso ali, né? Então, acaba que, às vezes, eu não julgo até pelo ponto de entender que eu também faria isso, assim, numa situação que você fica, que você não tem nada, né? Você fica sem acesso a contato, né? Essa questão do telefone não é fácil assim, né? Geralmente tem uma ordem de ligações e tal. A questão de acesso a advogado, né? A gente sabe que quem está lá é preto, pobre e sem escolaridade, né? Quando a gente fala que ensino médio completo, gente, é tipo assim, eu fiz pós-doutorado na USP CAP 6, tá? Ensino superior, então, nem se comenta, né? Então, você vê essa lógica da perversão, assim, muitos estão aguardando o julgamento, né? Assim, você vê, bem diferente, assim, não é dessa coisa assim, já está sentenciado ali, não, tá? E a outra questão que eu queria falar também, então, assim, que tem essa coisa da lógica do crime, né, da lei ali, paralela e tal, e que, às vezes, né, remédio, cigarro e doce vira meio que como moeda de troca ali também. Tá? Então, isso também, às vezes, interfere um pouco no rendimento. E só falar, assim, também, reforçando isso, que é toda uma conjuntura social. Né? A gente pensa, às vezes, que a maioria dos casos, não, são perversos, que planejaram tudo. Não. Esses casos são exceções, né? Tanto que são casos que a gente vê a abordagem completamente diferente, até no trato, assim, é um atendimento bem difícil, porque, em geral, tem outras questões de jogo e tal, mas, no geral, você vê isso, sim, pessoas que não tiveram acesso a nada, não tiveram acesso à educação, saúde, né? Que a gente entende, né? Infelizmente, no Brasil, você ter esses direitos, né? É privilégio, tamanha barbaridade que a gente vive, né? E, enfim, então é isso, assim, não sei se vocês vão entrar na questão do PJ, provavelmente nessa discussão da semana de vocês, né? Mas era mais ou menos isso, assim, porque tem muita coisa para falar, mas eu queria falar disso. E a questão da pressão também, só ponderando ali, que, de certa forma, o treinamento é um pouco perverso também. Eu estudei no colégio militar, então, assim, a gente minimamente reconhece algumas coisas dessas práticas, como que é o treinamento e tal, e, de certa forma, até algumas pessoas se utilizam ali de uma forma da perversão ali de traços, tá? Até para se sustentar no trabalho, tá? E assim, a gente vê, por exemplo, que uma coisa é o alto escalão, né, das organizações complexas, de diário, outra coisa são as pessoas que estão lidando de frente, né? Que às vezes as pessoas acham que elas ganham horrores. Não, né? Elas vivem às vezes na mesma área, né? Conhecem essas pessoas e têm um outro tipo de abordagem ali,
né? E acaba que essa perversão, de fato, é muito sutil, o traço até vai, até para tentar descolar um pouco ali, né, dentro daquela lógica muito perversa, assim, né, enfim, aquela coisa horrorosa. Acho que é o pior do ser humano ali que a gente vê, né, que de fato não ressocializa, assim, algumas exceções, mas você vê o progresso efetivamente quando é ofertada educação, quando é ofertada oportunidades, né, que as pessoas muitas vezes não têm, né, e o completo desconhecimento, né, que a partir do momento que isso não é tratado também, né, a gente fica na nossa bolha ali, né, achando que a vida é isso, né, e não se trata disso. É mais ou menos isso. Obrigada, Tânia. Eu concordo com você, porque eu acho que também a gente fala, às vezes, e pode achar que a gente está falando, quando a gente fala do complexo e do sistema, que os agentes, que todo mundo é perverso, que não é isso, o sistema é perverso, né? E ele vai oprimindo todo mundo que está, a cadeia de trabalhadores, a cadeia de... Então, quando você fala, por exemplo, que você, como psiquiatra, tem que entrar e tem atendimento, que tem uma pessoa que assiste, então, é opressivo em todo o tempo, né? A gente, com o teatro, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu furar em alguns momentos, sabe? E até... eu acho que por isso que a gente não durou mais tempo no sistema, conseguimos ficar 1 ano só, porque a gente realmente começou a incomodar pelo fortalecimento, sabe? Pela voz que as meninas estavam ganhando no processo artístico mesmo. E como a nossa troca era muito próxima mesmo, muito intensa, e embora as nossas aulas também fossem, né, vigiadas, mas só que a gente conseguia furar essa bolha, porque o teatro faz isso, né, gente? O teatro faz umas coisas que ninguém acredita, né? O contato, as pessoas, enfim. Então, a gente rompeu com algumas amarras aí, sabe? E acho que isso que fez com que a gente não ficasse. Né? Com certeza. Que a gente queria ficar, e não conseguiu ficar, né? Tipo assim, não, já deu, está bom, vocês já fizeram, já causaram muito aqui dentro, então. Bom, a Jussara, eu acho que escreveu aqui uma pergunta, eu vou ler para ela, então. Tá. Como devemos mudar essa política de hoje, já que o Estado tem que estar presente? A sociedade própria é doente, cega, preocupa-se somente com o próprio umbigo e quando surge uma mente aberta, logo é chamada de comunista. É a pergunta da Jussara. Complexa, né? Fala aí, Thalita. É complexa. A gente pensa muito nisso, né, Glau? Assim, dentro da nossa área, o que a gente faz são as escolhas de projetos e trabalhos que a gente consegue fazer. Então, assim, nesse trabalho especificamente, muitas vezes dava um desânimo muito grande, porque é tudo muito perverso, é tudo muito... E às vezes, naqueles piores dias, parece que todo o trabalho não está valendo de nada, porque é uma engrenagem muito maior, que a sensação que dava era assim, a gente entrava num cenário de guerra e chegava ali com uma pausa para dar um copo d'água, um pedaço de pão e a gente saía de lá e a guerra continuava e a gente voltava para as nossas casas com chuveiro quente, com homeopatia, com psicanálise, e a guerra seguia. Só que aí, falando assim, né, o que a gente pode fazer? É a pergunta que a gente faz, né? O que a gente pode fazer com a nossa arte, com o nosso privilégio? O banho de sol, por exemplo, foi um trabalho que movimentou diversos setores que a gente nunca chegou a imaginar. Então, eu acho que, assim, cada um na sua área de trabalho, basta olhar para o lado e se engajar, porque as lutas estão aí, as pessoas estão aí gritando por essa desigualdade, com sede de justiça, com falta de oportunidade. Basta olhar para o lado e buscar, e cada um na sua área fizer um pouquinho, eu acho que alguma coisa movimenta. Banho de sol, por exemplo, de repente a gente estava no Tribunal de Justiça apresentando para os novos juízes que vão assumir as comarcas de Minas Gerais.
Então, assim, e recebendo um retorno desses novos juízes, juízas, principalmente, dando um retorno, de que pela primeira vez na vida ela tinha parado para pensar nos privilégios e que ela ia levar esse espetáculo para a vida. Então, assim, o que isso muda efetivamente, a gente não sabe, mas planta uma sementinha ali de um olhar humano e diferenciado, de um olhar político, social e comunista que seja para essa realidade. A gente estava na faculdade de medicina dando uma palestra sobre essa experiência nossa, fazendo jovens médicos e médicas pensarem em políticas para cuidar dessas mulheres que estão encarceradas. A gente estava trocando com psicólogos, a gente conheceu uma terapeuta ocupacional que levou a gente para São Jerônimo. Hoje a gente trabalha com adolescentes, meninas que cometeram crimes. Então, assim, a gente está lá realizando esse projeto, dando também, apresentando para elas o Islã, que são mulheres de luta, mulheres pretas da periferia, trocando com essas mulheres, e elas vendo, olha, e essas mulheres dizendo para elas, a liberdade é muito legal, eu me agarrei na poesia, vamos pensar juntas em que você pode se agarrar. Enfim, esses passinhos pequenos que a gente não tem certeza de nada, porque o sistema, ele é feito para oprimir, para matar gente preta, pobre e favelada. Mas, assim, dentro da nossa realidade, o que a gente pode fazer para apontar caminhos, assim? Mas, às vezes, é difícil, né, Gal? Às vezes dá aquela desanimada, tipo assim, porque na hora que você entra em contato, com tanta injustiça, com tanto direito negado, com tanta desigualdade, você fala, meu Deus, como que isso existe aqui do nosso lado e por que todo mundo ainda não parou e fez alguma coisa com relação a isso? E eu acho que diante também do que nos apresenta o Brasil, né, e não é ser esquerda, ser comunista, nem nada disso, mas diante do bom senso, né, que a gente não está tendo, é bom senso, que é o mínimo. Eu acho que a gente precisa pensar mesmo nesse lugar da empatia, sabe? E que a gente precisa se organizar, pensar a sociedade civil mesmo organizada, porque quando a gente fica jogando tudo para o Estado e esperando que o Estado vá resolver, o Estado não vai resolver. Eu desacredito do Estado cada vez mais, assim. Eu acho que eu acredito numa ONG tipo Médicos Sem Fronteiras, sabe? Que os médicos se unem, vão e fazem, e é uma sociedade civil. Então, eu acho que a gente pode se organizar e cada vez mais estar junto, pensando coisas que nos interessem, que nos importem mesmo de verdade. E olhando para as pessoas, porque eu acho que o que importa são as pessoas. Muito obrigada. Nós não temos mais nenhuma inscrição de perguntas, então acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu queria muito agradecer a Gláucia e a Thalita pela participação de hoje. Foi uma exposição muito incrível. Eu acho que mostrou um pouco sobre a realidade que nós, estudantes de Direito e Ciências do Estado, vamos enfrentar depois de sairmos da faculdade, né? Queria agradecer também a presença de todos e convidar todo mundo a participar das nossas nos próximos encontros da Semana de Saúde Mental. Nós teremos eventos na quarta e na quinta também. E é isso, queria agradecer também ao CAP e ao CAS pela organização do evento e à Faculdade de Direito e Ciências do Estado. Muito obrigada, gente. A gente agradece. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, boa semana. Bom fórum. Também. Obrigada. Obrigada.